Bom, a gente vai fazer agora a classificação com as imagens Sentinel. Para nível de curiosidade, né, caso suma aí o painel com as camadas, a gente clica aqui fora, né, e solicita aqui dos painéis, camada, painel. Tá? E ela volta a aparecer com todas as camadas que a gente tem. Então, voltando aqui a mostrar para vocês a nossa composição de bandas. A gente já tem ela aqui recortada, aliás. A gente vai fazer uma classificação supervisionada dessas imagens, dessa imagem composta, a partir de um plugin. Então, eu já mostrei anteriormente, vou só mostrar novamente aqui. O plugin que a gente vai testar. A gente vai digitar aqui classificação, e vai aparecer esse DZETSAKA Classification Tool. Tá? Então, a gente vai clicar nesse íconezinho e solicitar a instalação. No meu caso aqui, ele já está instalado, então só vou fechar. Tá? Instalando esse plugin, ele vai aparecer aqui em complemento, que aparece listado aqui, a gente vai habilitar esse Classification Doc. Tá? Ele vai abrir uma janelinha aqui do nosso lado esquerdo. Para que a gente faça a classificação por esse método aqui, a gente vai criar um shapefile vetorial do tipo polígono para coletar nossas amostras de assinatura espectral, né, que a gente chama de amostras de treinamento. Então, eu venho aqui em camada, criar nova camada, criar uma nova camada do tipo shapefile. Certo? Eu vou colocar aqui, né, amostras de treinamento, né, então aqui deixo amostras. A imagem que eu vou classificar, ela é a SAS2A 2019 1202, só para a gente saber de qual imagem a gente está coletando, tá? A gente deixa aqui na codificação System, o tipo de geometria é importante deixar como polígono, mantém aqui o mesmo datum horizontal, tanto da imagem quanto dos arquivos vetoriais do projeto, tá? Que é o SPG EPSG 32724, WG74, Zona UTM 22 Sul. A gente vai manter esse dado. A gente vai tentar criar aqui um campo que chama denominado classe. É uma coluna que a gente vai criar para colocar o código, né, identificar aí as classes do mapeamento, tá? Do tipo número inteiro. Tudo certo aqui, vou dar um OK. Tá? E aí, a amostra, o arquivo que a gente acabou de criar do tipo shapefile, já aparece aqui no nosso projeto. Quando a gente clica com o botão direito do mouse, a gente vai aqui para a tabela de atributos. Tá? Aqui, no caso, não apareceu a coluna, a gente vai criar, então, uma coluna do tipo classe. Certo? Habilito aqui, né, com a tabela de atributos aberta desse shapefile novo. Clico aqui no íconezinho do lápis, que é para habilitar a edição. Aqui à direita, né, eu tenho aqui uma tabela e um asterisco em amarelo. Ele vai criar um campo, tá? Para criar um novo campo, então, clico aqui. O nome do campo vai ser classe, do tipo número inteiro, e dou um OK. Então, a gente vai preencher essa tabela de atributos aqui com os números das classes. Então, para a identificação da água, classe 1, de vegetação densa, classe 2, vegetação menos densa, classe 3, solo exposto e vegetação esparsa, classe 4, e áreas urbanas, classe 5. Ok? Então, deixei o lápis aqui habilitado, salvo a alteração dessa edição com a nova coluna. Ok.
Com o complemento habilitado, né, o complemento de classificação, vai aparecer aqui, Classification Tool. Vou primeiro mostrar qual é a imagem que eu quero classificar, qual é meu produto raster. Então, é esse recorte da imagem de 2019, de Pedra do Cavalo, tanana, tanana. O meu arquivo vetorial, que eu vou usar para coletar as amostras de treinamento, né? Então, vai ser meu arquivo amostra, que a gente ainda vai editar ele. Esse arquivo de amostra vai ser a assinatura espectral para o classificador, tá? E a coluna com os dados e os atributos das classes vai estar aqui, digitado em classe, tá? Também posso escolher aqui o arquivo de saída, né? O caminho, então, por exemplo, já processamento, classificação da imagem, né, de 2019, 1202, dou um salvar aqui, ele é .tif. Ok, então já escolhi também o arquivo de saída e o nome do caminho, tá? E agora eu vou começar a coletar minhas amostras. O que é importante nessa coleta de amostra é que a qualidade do que a gente fizer, né, da coleta dessas assinaturas espectrais vai ser traduzido na melhor ou menor qualidade da classificação supervisionada. Supervisionado porque tem a nossa intervenção na interpretação dos alvos terrestres, tá? Então, posso usar, nesse exemplo aqui, uma imagem em cor verdadeira, poderia ser a composição falsa cor, sem problemas. Tenho ela aqui habilitada também, composição falsa cor, posso ligar e desligar ela o tempo todo para facilitar nossa interpretação, tá? E aí, começo então a minha edição, vou começar com a classe 1, que é água, classe água. Além de eu ter esse lapisinho editado aqui, né, com a edição habilitada, deixo selecionado aqui a amostra. A camada amostra está aqui habilitada, edição habilitada. O íconezinho do lado é de adicionar polígono. Clico nele e começo a adicionar polígono. Com o botão esquerdo, eu começo a desenhar os polígonos e com o botão direito eu fecho. Quando eu fechar, vai abrir uma caixinha onde eu vou informar, identificar essa classe, tá? Então, essa amostra aqui é do tipo água, coloco o número 1 e dou um OK. E assim a gente vai fazer para a água várias amostras, tá? Então, cada uma das classes, vegetação mais densa, menos densa, solo exposto, área urbana e a própria água, cada uma das classes vão ter várias poligonais dessa, que são as amostras de treinamento, certo? O que é importante também é que a gente pegue amostras puras, só a água, só a vegetação, só o solo exposto, tá? Sem mistura espectral para facilitar o algoritmo. Além disso, é importante que essas amostras de treinamento estejam distribuídas, né, nas diversas classes aqui ao longo de toda a imagem, tá? Então, vou aqui coletar amostras de água, fecho aqui classe 1 e vou fazendo isso. Tá, eu tenho variações de tons da água aqui, posso incorporar isso também. Número 1. Número 1. E assim por diante. No caso de vegetação densa, que é a segunda classe, né, a gente vai coletar mais de água. No caso da vegetação densa, vou mostrar aqui alguns exemplos de vegetação mais densa. Se isso não estiver tão claro nessa primeira imagem, a gente pode desabilitar para mostrar a segunda, e que tiver em vermelho mais escuro são campos de vegetação mais denso. Né? Então, eu começo a coletar essa amostra, por exemplo, aqui, e coloco como número 2. Sigo fazendo isso para toda a imagem, tá? Aqui, novamente, vegetação densa, a gente vai identificar, né, na imagem cor verdadeira como um verde mais escuro, mais rugoso, número 2.
Vegetação menos densa vai ser a tonalidade de verde aqui, um pouco mais fraca. A gente identifica predominando aqui na imagem, tá? Então, no caso, seria essa a identificação da classe 3, vegetação menos densa. Vamos coletar vários desses outros, vários polígonozinhos desses para cada uma das classes. E aqui é um exemplo de solo exposto, que é predomínio da cor marrom aqui na imagem cor verdadeira, solo exposto é o número 4. Tá? Se for na imagem falsa cor aqui do infravermelho, né? Imagem do infravermelho, essa composição, a gente vê mais manchas assim de vegetação, mas ainda assim o predomínio na parte dessa imagem aqui do lado esquerdo de solo exposto, coloca aqui de novo, número 4. Para servir de exemplo, a gente pode vir aqui, né? No caso da ocupação urbana, a cor do telhado é muito parecida com o solo exposto, então provavelmente a gente vai ter confusão de alvos, tá? Entre o solo exposto e essa cobertura de casas aqui por cerâmica, por exemplo. Mas, de todo modo, a gente deixa aqui como classe 5 de construção e área urbana. Vou dar um exemplo aqui mais nítido, que aqui já é Feira de Santana. Eu tenho aqui uma mistura espectral muito grande, né? Porque eu tenho vários alvos pequenos, que são os telhados, tem um pouco de cobertura vegetal, tem estrada, que isso já aparece mais em cinza, mas a gente vai colocando aqui área urbana. E assim por diante. Feito isso, coletando várias poligonais para cada uma das classes, né? Várias amostras. Aqui, né? Outras tonalidades que representam a água. A gente vai salvar esse shapefile que a gente acabou de editar. A gente abre aqui a tabela de atributos e a gente já consegue ver aqui, visualizar, né, na coluna classe, tudo que a gente atribuiu. Então, por enquanto, eu fiz 11 polígonos com classes 1, 2, 3, 4 e 5. Então, a gente vai fazer aí uma soma de mais de 50 polígonos aí, pelo menos 10 para cada classe, certo? Vai salvar e encerrar a edição. Vamos supor que nossa amostra de treinamento está toda pronta, a gente deixa aqui, então, no classificador, né, o arquivo vetorial de amostras, tudo prontinho, coluna classe selecionada, a gente vai clicar aqui em Perform Declassification e vai esperar o processamento, tá? Como eu já fiz previamente, com muitas amostras de treinamento aqui, vou clicar em Perform Classification nas amostras de treinamento, ele vai ficar processando aqui por 1, 2 minutinhos, certo? O resultado, pessoal, ele vai aparecer dessa forma. Ele aparece inicialmente em tom de cinza. Tá, esse é o resultado da minha classificação para o método gaussiano. Ele aparece inicialmente em tom de cinza, a gente vem aqui na camada, que eu acabei de classificar, botão direito do mouse, vou nas propriedades da camada, venho em simbologia, altero a paleta de cores, né, para paletizado, valores únicos, e atribuo para cada classe de cor, para cada classe de uso da terra, uma cor diferente. Então, a água aqui está representada em azul, vegetação verde em verde escuro, vegetação densa em verde escuro, vegetação não densa ou menos densa em verde claro, solo exposto e vegetação esparsa aqui com marrom, e área urbana e ocupação urbana aqui por vermelho, dou um aplicar para ficar com essa aparência aqui. Então, a área urbana, ela foi bastante identificada, né, os núcleos urbanos aqui distribuídos na imagem, mas ainda houve confusão de alvos entre áreas de solo exposto, tá? Áreas de solo exposto com ocupação urbana.
Ainda tive algumas confusões entre água também e área urbana. Tá? Aqui com o solo exposto, essa linearidade aqui, né, entre o núcleo urbano e a linearidade das estradas aqui de terra, também confundindo um pouco com a área urbana, mas isso tem que ser editado posteriormente, ou melhorar nossa amostragem aí. Mas como os alvos são bastante heterogêneos na área urbana, acontece essa confusão dos demais objetos. Então, é isso.